Te abençoe esse momento. Irmão, é com o senhor agora, viu? Tá ótimo. Então, graça e paz para todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito grato, muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Como foi maravilhoso participar aquele dia, realmente. Eu sou muito emotivo, eu choro à toa, realmente não consigo contar aquele testemunho sem realmente não me emocionar, porque toca dentro de mim tudo aquilo ali que aconteceu. Era como eu estivesse vivendo tudo. O de hoje, ele começa da seguinte forma, começa lá justamente em Campos Belo. Ali, a gente tinha vontade de fazer uma colônia agrícola, nós de Santa Maria, Brasília, e era um bocado de irmãos que tinham vontade de ir para a roça, e a gente, então, me deram o cargo de eu procurar lugar, procurar terreno para realmente para comprar, para nos formar uma colônia agrícola. E a gente, conversando entre irmãos, descobrimos que um irmão que morava em Campos Belo, que é na divisa de Goiás e Tocantins. E aí a gente combinamos com ele para a gente ir para a casa dele, porque lá na região tinha muito terreno bom, e eu tinha visto nos jornais, já tinha procurado alguns. E a gente, então, programamos e fomos 5 irmãos de um carro para Campos Belo. Chegando em Campos Belo, a gente fomos ficar na casa da mãe desse irmão, que realmente já era nosso irmão em Santa Maria. E ali nós chegamos na sexta-feira, de tardezinha. Eu era a pessoa mais velha na fé, porque todos eram novatos, todos eram novo convertido, não tinha nenhuma experiência, tinha nada de experiência. E começamos logo com uma tarefa muito difícil, que eles acharam tão difícil para eles. E aí todo mundo querendo saber como é que ia ser o sábado. Nós ia passar o sábado. Eu falei, o sábado vamos passar na igreja, não conheço a igreja aqui, e a gente vai para a igreja. Agora eu gostaria que vocês, cada um de vocês, preparasse a lição hoje, porque se nós chegar na igreja e alguém convidar para passar a lição, então esse negócio de dizer não. Nós temos que estar pronto para passar uma lição, pregar, fazer qualquer coisa na igreja. Não, irmão Voltemir, a gente nem é moço, aí o senhor já está nos apertando demais, aí o senhor já está querendo já demais, sabe? Assim não. Falei, não, é assim sim. E vamos começar a lição agora, todo mundo junto, e vamos preparar a lição. Aí, queridos, os irmãos sentaram, nós começamos a preparar a lição, preparamos, e fomos para a igreja. Aonde eu vou, eu carrego meu violão. Aonde eu estiver, é minha ferramenta de eu ganhar alma para Jesus. É meu violão. E aí, preparamos, fomos para a igreja no sábado de manhã, chegamos, sentamos 5 num banco da igreja, fomos bem recebidos. Nosso Deus, foi uma maravilha. Eu aprendi uma coisa, que o primeiro impacto na igreja é uma das coisas que mais traz alma para a igreja, é o primeiro impacto. É aquilo ali que realmente faz com que o visitante, as pessoas cheguem na igreja. É aquele carinho especial de você receber na porta, de você abraçar aquele visitante ali. Eu já fui em igreja que cheguei, entrei e saí, e ninguém me perguntou de onde é que eu era. Isso é muito ruim. Mas lá foi muito maravilhoso. Quando foi na hora que começou a escola sabatina ali, aí veio alguém e disse, olha, eu vi o senhor com violão, com certeza o senhor trouxe música. Falei, tenho. Então você vai cantar agora no início da escola sabatina e cantar para as visitas. Falei, ótimo. Preparei um hino, já até cantei para vocês aí esse hino, e ofereci para aquelas pessoas que estavam com problema com a família, com marido, mulher, filhos. E quando eu terminei de cantar, eu olhei lá no fundo da igreja, tinha uma irmã que chorava que soluçava. E aí eu fiquei assim, realmente comovido com o jeito que ela estava chorando na hora que eu ofereci o hino para ela.
E aquilo ali me tocou bastante também. Mas, quando terminou a escola sabatina, que cantamos hino, tal, aquela coisa toda, lá vem agora, quem ia pregar naquele dia era o pastor. Só que o pastor não foi, porque lá é muita igreja na região lá, então o pastor realmente não deu tempo de ir para Campos Belo. E chegou no banco de novo, no entre os cinco, e disse para nós: quem de vocês está apto a pregar? Quem poderia pregar para nós hoje? Eu falei: pode escolher qualquer um dos cinco. Eu já tinha preparado cada um deles, cada um já tinha preparado um sermãozinho e já estava na ponta da língua para eles pregarem. Escolheu um dos mais novos, o irmão menos convertido, menos tempo de convertido, que era o irmão Luiz. Esse irmão foi o que levei para a igreja, porque não é do hino. E ele pregou naquela manhã. A mensagem dele é igual à minha, curta e objetiva. Na hora que terminou o sermão, aquele mundaréu de gente foi para a porta para fazer pergunta para ele. Foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa tremenda. E foi aquele monte de irmão fazendo pergunta e gostaram demais da mensagem dele. Tudo planejado por Deus. Deus, ele sabe fazer tudo certinho. E aí, o que aconteceu, irmãos? Fomos embora. E aí, ficamos conhecendo um dos maiores fazendeiros da cidade, que era o nosso irmão da igreja adventista lá. Ele tinha uma fazenda para vender. E aí a gente foi visitar a fazenda dele no domingo. Maravilhosa, mas era muito grande, só que ele queria vender de porteira fechada. E era muito gado. Era muito gado, então a gente não tinha condições de comprar com qualquer mundo era ligado. Tinha muita água, era muito bom terreno, mas nós não tínhamos condições. E aí fomos ver outros terrenos, aquela coisa toda. Veio embora para Brasília. Só que eu peguei um amor tão grande na cidade que eu fiquei voltando lá. Em 3 meses, nessa época era a época que eu tinha muito dinheiro, que eu estava bem na fita, tinha minha indústria de móveis, e eu então andava muito, eu passeava muito, mas uma das cidades que eu comecei a gostar, Deus falou assim: você tem que ir para Campos Belo, passear lá, volta lá. Só que todas as vezes que eu chegava lá, eu tinha que cantar. Mas quando eu ia cantar, a primeira coisa que aquela irmã que chorou naquele dia pedia para cantar o mesmo hino. Por favor, irmão, canta aquele hino de novo. Eu cantava sempre o mesmo hino. Só que uma das vezes que eu fui, aconteceu um fato curioso. Cheguei na porta da igreja com minha esposa, meus filhos. Quando cheguei na porta, tinha um cidadão mal encarado, um homem forte, musculoso, maior do que eu, cara muito fechado. E ele foi então me perguntou para mim se eu conhecia uma pessoa lá dentro da igreja. Falei para ele que eu não conhecia, que eu era visitante, gostei demais da cidade, que sempre vinha, eu era de Brasília, e fui conversar com ele ali. Disse: então, quando você entrar lá dentro, vê se você consegue ver se ele está aí, para ele vir aqui fora, que eu quero conversar com ele. Falei: tá bom. Aí eu entrei, meus queridos, e dei a notícia lá dentro. Sabe quando você dá uma notícia que você vê que a coisa não foi boa? A igreja ficou todo mundo tenso. Eu não entendi por que realmente aquela notícia não foi boa. Eu sei que alguém foi lá e atendeu ele. Sabe quem ele era? Ele era o esposo daquela irmã que chorava por causa do hino, que pediu o hino para mim cantar para ela. Era ele. Eu não conhecia. Sabe o que ele foi fazer lá naquele dia? Ele foi matar o nosso pastor pela terceira vez. A terceira vez ele estava indo ali para matar o nosso pastor. Aquela irmã tinha 3 anos e meio na igreja e não podia batizar, porque ele disse que no dia que ela batizasse, ele matava ela. E matava mesmo. Porque no dia que ela vestiu o roupão, que estava já na beira do tanque para batizar, o pastor já dentro do tanque. No primeiro dia que ela usou a coragem de batizar, ele entrou dentro da igreja já atirando. Ele deu 6 tiros dentro da igreja. Descarregou um revólver.
Os irmãos agarraram ele na porta, seguraram, detonaram aquele revólver, o que ele estava na parede da igreja, está lá, se até hoje nunca reformaram ela, está lá no lugar das balas, onde as balas pegou. Sei que deu polícia, deu tudo, e ele ficou mais revoltado, mais ainda com a igreja. Então tá. Só que teve, naquela semana, teve um crime bárbaro, uma coisa horrível. Como eu sou pessoas que faço serviço de carceragem em Brasília, eu faço esse serviço nas cadeias, nos presídios, eu nunca tinha ido lá na delegacia. Como eu fiquei sabendo do preso, que era um jovem, e quem ele matou conhecia, que era o vizinho lá da casa do nosso irmão, era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Ele era daquelas pessoas retardadas que só olha, fica só rindo olhando para a pessoa, e esse camarada matou ele para desafiar outro, sem ele merecer, sem fazer nada. E eu então falaram que aquele rapaz que foi preso estava sendo torturado na delegacia. Estava sendo torturado. E eu fiquei ansioso para saber, para mim poder ir lá, para ver se realmente aquela pessoa estava sendo torturada. Então, naquele sábado, assisti o culto, vi aquela coisa na igreja, aquela coisa toda. Só que esse irmão fazendeiro, ele pegou um amor tão grande em mim, que todas as vezes que eu ia lá, aliás, todo mundo que visitava a igreja, no sábado, ele levava para almoçar na casa dele. Era muito bom, porque era uma fartura tremenda. O homem era muito poderoso. E quem não gostaria de ir na casa daquele irmão? Porque tinha de tudo na mesa dele. Da fazenda, leite, queijo, requeijão, coalhada, doce e tal, aquela coisa toda, fora as frutas. Então, todo mundo gostaria de ir. E naquela manhã, então, de sábado, ele me convidou para almoçar na casa dele. Só, irmãos, que naquele dia, naquele sábado, por coincidência, o pastor não foi, como eu falei, o pastor não foi. Portanto, ele não ia matar o pastor naquele dia, Deus não deixou porque o pastor não foi. Mas quem estava pregando era eu. Quando eu terminei a pregação, porque eu sempre faço meu sermão intercalado com as músicas que eu canto. Então, eu vou cantando, e vou falando as mensagens, e bato então, o meu sermão com as músicas que eu canto. Só que eu esqueci de cantar o hino da irmã. Eu não cantei o hino dela dessa vez. Não cantei, então, quando terminou o culto, eu fui para a porta para despedir dos irmãos, e ali estava ela na porta, num cantinho, tristezinha, tão triste, que eu olhei para ela, dava vontade de chorar, de ver a tristeza dela, as lágrimas descendo dos olhos, porque o sermão foi muito bom. E também os outros hinos que eu cantei que ela não conhecia. E aí eu olhei para ela e falei: ô, irmãzinha, eu esqueci de cantar seu hino. Ela disse: não, irmão, não tem problema não. Falei: não, mas olha, eu vou fazer visita na delegacia, que eu nunca fui aqui na delegacia aqui para visitar os presos, e eu vou lá, aonde eu for fazer visita, porque os irmãos sempre me carregavam para fazer visita nos irmãos que estavam fracos na fé, que estavam doentes, que pessoas que estavam afastadas da igreja, e então me carregavam para fazer visita para eles, todas as vezes que eu ia lá. Eu falei: ó, quando os irmãos me carregar para fazer visita em algum lugar, onde a senhora estiver, se a senhora estiver nesse lugar, eu vou cantar seu hino, com certeza. Ela disse, olhou para mim, dentro dos meus olhos, e disse: não, irmão Valtenir, você vai cantar esse hino lá em casa. Falei: vou. O senhor promete? Falei: sim. Ela disse: então, o senhor vai cantar hoje esse hino lá em casa. Falei: irmã, o irmão sabe onde é sua casa? Sabe. Pode pedir para ele te levar lá. Falei: tá bom, então. Eu vou para a delegacia 3 horas. 4 horas em ponto estarei na sua casa. É só 1 hora que eu vou estar na delegacia. Tá bom, irmão. Mas ela falou uma palavra, irmãos, que aquilo ali não tinha como eu não ir, não. Ela disse: olha, irmão, você sabe que a palavra do cristão é sim, sim? Não, não. O que passar desse é procedência maligna. Então, por favor, eu estou te esperando. Falei: pode esperar. Eu vou. Em nome do Senhor Jesus, estarei na sua casa, que eu prometi. Tá bom, então.
Só que eu não sabia que aquela irmã era a mulher daquele homem. Não sabia. E foi justamente naquele sábado, naquela mesma hora, aquele mesmo dia que aquele homem foi lá matar o pastor. E eu não sabia disso. E eu, então, fui almoçar na casa do irmão. Você sabe que é onde tem música, onde tem alguém que canta, que gosta de cantar. Os jovens também gostam. Aí foi aquele monte de jovens também para a casa do irmão. E o irmão não tinha esse negócio, não. Podia ter a igreja toda que ele recebia. Aí foi 2 carros cheios para a casa do irmão. Ah, foi aquela festa. O almoço gostoso, delicioso. Mas só que teve uma coisa. Quando foi ali, depois do almoço, eu falei, eu tenho uma visita para fazer. Aonde, irmão Walter? Nós temos um bocado de visita. Nós temos muita visita para fazer. Eu falei, tem mesmo. Só que eu tenho uma muito especial e eu tenho que ir. É aonde? Eu falei, na delegacia. Vou levar hoje mensagem para os presos. Eu nunca fiz isso aqui em Campos Belo. Irmão, nós nunca fez isso aqui. É a primeira vez, então, que vamos fazer. Então, nós vamos. Só que esse irmão ele era muito animado. Pensa naquela pessoa dinâmica que gosta de fazer o trabalho de Deus. Era ele. Nós juntou os 2 carros, encheu de jovens, de gente e fomos para a delegacia às 3 horas da tarde. Chegou lá, o delegado não queria deixar nós entrar. Mas quando as coisas Deus planeja para fazer as coisas, irmãos, não adianta que o diabo não atrapalhe. Satanás não tem poder, como eu falei lá no meu testemunho lá, que minha mãe falava toda a vida das pessoas, mas no dia que foram cantar lá, que foram lá em casa, os irmãos foram lá em casa, Satanás não deixou ela saber que era crente que ia entrar na porta de casa. Não deixou ela saber, porque ela fez tudo, fez doce, fez bolo, fez biscoito, fez café, fez chá, tudo, e não sabia que era crente que ia entrar. Assim também, nesse mesmo dia lá, Satanás não deixou aquele delegado atrapalhar o trabalho de Deus. Olha só o que Deus fez. Deus, então, fez da seguinte forma para poder nós entrar. Cheguei, me identifiquei como adventista, 7º dia. Falei para ele do meu trabalho que eu fazia em Brasília, nos presídios. Contei para ele tudo, ele me ouviu. Falei, só que tem uma coisa, eu não vou poder deixar vocês entrar, porque aconteceu um crime muito bárbaro, vocês estão sabendo, e eu estou só com uma segurança, só uma segurança aí. E eu não vou deixar vocês entrar por causa disso, porque eu não vou poder estar acompanhando vocês. Aí Deus usa. Olha só como é que Deus faz. Deus usou uma jovem que conhecia ele, disse, doutor fulano e tal, olha, nós somos a maioria toda adulta. Se precisar, as crianças ficam aqui fora. Alguém fica aqui com as crianças aqui fora. Entra só os adultos, doutor. Ele olhou com a cara tão ruim para ela e disse, menina, você não sabe nem o que é que você está falando. Você não sabe, você não deveria nem ter aberto a boca, você não sabe nada, não sabe o que está falando. E ficou muito ignorante com ela. E ela disse, não, doutor, por favor. Eu falei simplesmente porque eu achei que... Disse, olha, vou fazer uma coisa. Eles vão entrar, mas tu não vai entrar. E era o que nós queríamos entrar, o que eu mais queria era entrar naquela delegacia. Era levar a mensagem para os presos. Era meu trabalho, um trabalho que eu sempre fiz. Ele disse, então, você vai ficar sentado aqui, tomando conta dos meninos pequenos, e você não entra. Eu disse, tá bom, obrigado, muito obrigado, doutor. Pode deixar eles entrar. Nós entramos, ele acompanhou a gente. A delegacia era muito grande, corredorzão, de um lado e de outro. Ele chegou em cada cela e apresentou todos os presos para nós. Todos. O que ele fez, o que ele deixou de fazer. Até chegou no último. Quando chegou lá no último, na última cela, estava aquele rapaz que tinha feito aquela barbaridade. Com ele estava um cidadão já de uns 60 anos. Só eles dois, dentro da cela. E ele então falou, vocês ficam aí, qualquer coisa, vocês gritam, manda alguém lá me chamar. Agradeci. E ele então saudei os presos. E a gente tem o costume de fazer uma saudação e começar a falar antes da oração. Saudei os presos, então falei para eles que eles não estavam presos, que eles estavam guardados. Isso a gente fala sempre. Vocês não estão presos, vocês estão guardados. Vocês vão sair daqui e vocês vão ainda ser aquelas pessoas que vai dar gosto a todo mundo. E fui falando, e fui falando. E agora nós vamos orar. Então a gente fala a palavra e eles repete. E os presos foram todos eles para a grade.
E eu fiquei ali, e eles ouviam eu falar, e eles repetiam. Senhor Jesus, e eles repetiam, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Então fez oração comigo. Então eu comecei a cantar hinos que eles conheciam, hinos antigos, hinos que é costumeiro do povo cantar. Hinos de Regis Denés, José de Paula, Jair Osana e mais demais. E aí eles cantando de vocal, cantando, todo mundo cantando aquela coisa mais linda. Aí eu comecei, terminei e comecei a falar de Jesus para eles. O primeiro a aceitar a Cristo foi aquele velho que estava junto com aquele preso, aquele que fez aquela barbaridade. Ele ouviu falar para aquele preso muita coisa bonita que eu falei para ele, que ele não estava sofrendo. Quem estava sofrendo é a mãe dele e a mãe do que morreu, porque ela tinha um carinho muito grande pelo aquele filho. E eu fui falando. E quando eu terminei de falar, eu fiz o convite, 25 presos aceitaram a Cristo. Para honra e glória do nosso Deus. Olha, isso é marcante porque não tem nada mais gostoso que você ver alguém tomar uma decisão imediata. Eu já sou acostumado a ver isso em outros lugares. Então, queridos, terminei o serviço ali, despedimos, prometi para eles que alguém ia lá para dar estudo para eles, da igreja. Quando eu voltei lá no gabinete do delegado, o delegado estava assim, enfurecido assim, de alegria, de prazer de ver aquilo ali. Falou assim, vem cá, o que foi aquilo ali dentro? Falei, é Deus que trabalha na vida. Moço do céu, moço, eu fiquei abismado aqui com o barulho que esse preso fez com você. Eu já estava quase indo lá também. Aí, eu falei, doutor, eu preciso da sua autorização para as pessoas virem aqui dar estudo bíblico para ele, porque tem 25 presos para receber estudo bíblico, que tomou uma decisão de seguir a Cristo. Aquele doutor ficou tão maravilhado que disse assim, olha, as portas estão abertas a hora que vocês quiserem. E quando você vir de Brasília, você não precisa ficar preocupado. Venha, entra aqui na delegacia a hora que você quiser. Eu agradeci e fomos embora. Quando nós chegamos no carro, agora vem a parte interessante. Quando eu cheguei no carro, falei, irmãos, eu tenho outra visita para fazer. Ô, irmão Valteni, é aqui na cidadezinha, que dá 15 minutos, 15 a 20 minutos de carro, chama-se Arraias. É em Arraias, moço. É, nós nunca fizemos esse serviço lá. Arraias, a cadeira está lotada, está cheia também, irmão. Lá é cheio, é lotada. Falei, não, não é Arraias, não. Nós não vamos para Arraias, é aqui mesmo, na cidade de Campos Delas. Essa visita é aqui. É aonde, irmão? E fica todo mundo ansioso. Falei, irmão, sabe aquela irmã que chora quando eu toco o hino como é importante? É lá, na casa dela. Eita, irmãos. Nessa hora, esses irmãos tomou um susto quando eu falei isso. Não, não voltem. Nós vamos para Arraias. Vamos para Arraias, que essa coisa aqui foi muito bonita. Estou tentando tirar da minha cabeça aquela coisa toda, tentando tirar. Vamos para Arraias. Eu falei, não, não vamos para Arraias. Nós vamos na casa da irmã, porque eu esqueci de cantar o hino dela hoje, eu quero cantar na casa dela. Eu prometi para ela que ia cantar lá. Irmão Valteni não pode. E normal, só que eles não falavam por que não pode. Qual a razão de não poder? E lá vai falando. Eu vou contar uma coisa para vocês interessante. Aquele irmão fazendeiro, ele era muito rico mesmo. Ele foi embora de lá de Campos Belos, está em Mato Grosso. Ele teve que vender a fazenda dele para ir embora de lá, porque estava sendo perseguido. Então, aquele irmão fez uma oferta, irmão, tentadora para mim não ir. Ele disse, irmão Valteni, eu te dou um tanque de gasolina para tu voltar para Brasília enquanto você tem dinheiro. Para você não ir na casa daquela irmã. Eu falei, não quero um centavo, não quero a gasolina. Eu quero ir na casa da irmã. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, eu aprendi uma coisa que sou muito insistente. Quando eu quero fazer uma coisa para Deus, eu insisto. E eu quero falar uma coisa para vocês também muito interessante. E vocês vão aprender isso.
Deus tem alguém que só você pode trazer para a igreja, só você pode salvar. Seja sua família, seja seu vizinho, seja lá quem for. Mas é só você que a pessoa não consegue não ser você. Pode ter certeza disso. E faça experiência para ver se não é. Aí eu viu que eu não tinha jeito para me desistir. Aí ele foi e falou: sabe aquele homem que você atendeu na igreja, na porta da igreja? Eu falei: sei. Aquele homem é o esposo dela. Sabe o que aquele homem foi fazer lá hoje, irmão, na igreja? Eu falei: não. Foi matar o nosso pastor pela terceira vez. Ele foi lá para matar o pastor. Aí eles começaram a voltar. Porque ela tinha 3 anos na igreja, não podia batizar, porque no dia que ela foi batizar, ele detonou uma arma todinha dentro da igreja. Só não morreu pela misericórdia de Deus e também porque os irmãos foram muito ágeis e agarrou ele. Então eles achou que ele contou tudo, pensou assim: agora ele desiste. Agora ele não vai. Falei: pois é. Então vocês não querem ir? Não, nós não vamos levar você. Mas ela me convidou, irmãos, eu prometi para ela, mas ela está doida. Ela está sem noção. Ela sabe que nem as irmãs podem ir para a igreja. Lá na casa dela, nem as irmãs não iam. Como é que essa mulher tem coragem de convidar você, irmão Valtemir? Ela não pensou bem, não. Não está certo. É risco de vida você ir lá. Eu falei: não. Vocês só me deixam na porta. Vocês podem ir embora. Me deixa na porta. Quero só chegar na casa dela, lá na porta deles. Irmãos, quando eles viram que eu não tinha jeito, eles foram me levar. Então nós descemos 2 carros lotados para a porta desse pessoal. Lotado mesmo, de gente no colo. Quando nós chegou lá, era a casa mais bonita que tinha na rua. Pois era tipo uma chácara, um pomar, coisa mais linda. A casa dele era uma linda casa, que ele era um homem zeloso. Nosso Deus, como ele era zeloso. E agora queria falou assim, eles falaram: irmão Valtemir, a gente vai ver quem se eles podem te receber. E com muita coragem, a mulher do fazendeiro, foi lá chamar lá na porta. E entrou lá dentro, demorou, o sol quente, era 4 horas já em Porto Rico, tinha marcado com ela, porque eu sou uma pessoa muito pontual. Se tem uma coisa que eu sou, gosto de ser pontual. Se eu prometer uma coisa e horário, eu quero cumprir naquela hora, até mesmo na igreja. E aí o que aconteceu? Demorou, o sol está pingando, nós todo mundo lá de fora do carro, eu com o violão nos pés assim, em pé. Aí vem ele, a esposa e a irmã que foi lá chamar. Aquele homem, ele conhecia ali aquele pessoal tudo, só que ele não foi nenhum deles, foi diretamente para mim. Chegou de frente comigo, bem de frente. Pois não, o que é que tu veio fazer aqui? Bem assim, de cara dura, na cara dura. Pois não, o que é que tu veio fazer aqui? Eu sempre, eu sou a pessoa que eu sou, eu não mudo. Sempre, quando eu estou sempre feliz, sorrindo. E quando eu falo com a pessoa, nunca falo com rigidez, com cara dura, nem coisa nenhuma. Mesmo que seja coisa ruim, difícil. E eu olhei para ele sorrindo e fazer a visita a você e a sua família. Ele olhou para mim: você não é aquele moço que eu perguntei lá pelo pastor? Eu falei: ele é. E eu não conhecia o nome do pastor, eu não sabia que era meu pastor, não conhecia ele. E por coincidência, vim parar na sua casa. Irmãos, ele olhou da cabeça aos pés, me mediu legal. Dentro da cabeça dele, eu imagino que ele pensou assim: vou dar tanto murro nesse caboclo, vou quebrar ele no pau. Ele vai se arrepender de ter chegado aqui na minha casa. Na cabeça dele, ele devia pensar isso. Ele deu uma pausa, olhou para mim e disse: me acompanha. Aí eu acompanhei ele. Todo mundo achou que nós ia entrar para a casa dele, lá para dentro da casa dele. Pelo contrário, ele levou nós para o fundo do pomar. Quando ele chegou no fundo do pomar, como ele era um cara zeloso, debaixo da mangueira ele fez 4 bancos de madeira grande. E ele era daqueles
autoritário. Chegou assim, senta ali. Eu sentei e ele sentou de frente comigo, mas ele fez um suspense para botar a gente para correr, porque os irmãos já sabiam quem era ele. Então ele fez um suspense para botar a gente para correr naquela hora. Era justamente, era uma farsa, era uma arma dele. Ele chamou o rapaz dele e disse: olha como era lindo a chácara, que até lago tinha com canoa para passear. Ele chamou o garoto e disse: pega essas crianças aqui, porque eu não quero nenhuma criança perto de mim aqui, perto da gente aqui. Carrega, coloca dentro do barco, vai lá para o meio do lago, porque eu não quero uma criança aqui. Sabe para que ele estava falando aquilo? Para poder colocar a gente para correr. Porque os irmãos ficou preocupados ali naquela hora, justamente. E aquele rapaz pegou então os menores, as crianças menores, e carregou. Aí ele foi, olhou para mim e disse: agora fala o que é que tu quer. Mas essa é na dureza, cara, muita dureza mesmo. Aliás, que eu falo qualquer coisa, vou tocar uma mensagem, vou tocar um hino. E esse hino vai falar para você como Deus é especial. Eu toquei Pingo de Chuva, que eu gosto muito, que é até o hino que a irmã de Leusa ama esse hino, eu vejo sempre lá cantando. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar. E eu então cantei o pingo de chuva, falei que ele era muito especial. Mas mesmo assim, o homem com a cara fechada não abriu a carranca. Contei uma ilustração, que eu tenho muitas. Todas as vezes que eu vou pregar, eu uso muitas ilustrações. Então, contei ilustrações verídicas, coisas que acontecem. Eu contei uma ilustração para ele de um garoto, chamava-se Negrinho, lá no Rio de Janeiro. Ele só tinha uma. A mãe só tinha ele. Ela era viúva. Ela era cristã. Era uma serva do Senhor. E Negrinho só tinha ela e não tinha mais ninguém. E ela era diarista. Ela saía para fazer trabalho de faxina. Mas antes dela sair de manhã, ela fazia o culto. Eu falando para ele, contando do jeito que eu estou contando para você, estou contando o que eu falava para ele. Então ela fazia o culto com aquele garoto e falava que Jesus era lindo, Jesus era maravilhoso e que Jesus já tinha levado o pai dele, que já estava descansando, esperando Jesus voltar. E aquele garoto ouvia e ela então pedia para ele não sair de casa. Meu filho, não sai de casa por nada desse mundo. Não saia. Isso foi em 1980, mais ou menos, que aconteceu isso aí. E ela então ia para a rua, não abre a porta para ninguém, meu filho. Não abre, não sai para a rua. Então, bom, mamãe. Ele já era um garoto já de uns 10 a 11 anos, por aí. E aí ele ficava ali. Só que tinha um vizinho, já adolescente, que ele era da malandragem. Era no morro, acostumado ali com as coisas. Então chegava lá, negrinho, sai, negrinho, vamos sair, vamos brincar. Ele disse: não, eu não posso sair não, mamãe falou que não abrisse a porta. Não, não precisa você abrir a porta não, sai pela janela mesmo. Não, mas eu não saí. Então ele não saía. E eu fui contando então. Contei outra ilustração, só que negrinho. Uma tarde, a sua mãe saiu e foi atropelada e morreu instantaneamente. A primeira pessoa da notícia foi justamente aquele que chamava na porta para ele sair. Aquele rapaz. E ele então desceu com o negrinho e o negrinho correu descendo até chegar na mãe dele. Quando ele chegou lá na mãe, caiu em cima dela e disse: oh, Jesus, tu levou papai, tu levou mamãe, leva-me também, por favor, não me deixe aqui nesse mundo. Me leva, Jesus. Me leva, Jesus. E ali aquelas pessoas tiraram o negrinho e levaram para casa. Quem ficou tomando conta de negrinho? Foi justamente daquela família, daquele rapaz que ficava atormentando ele para poder sair. Então, botaram o neguinho para vender doce. Botaram o neguinho para ir para a rua para vender. E ali as pessoas tomavam os doces dele, tomavam as coisas dele, batiam nele. Chegaram em casa, ele apanhava de novo. O neguinho foi sofrendo, até que um dia tomaram tudo que ele tinha. E aquele rapaz machucou tanto o negrinho, bateu tanto nele,
que ele começou a vomitar sangue. E aí, naquele instante, ele saiu correndo, gritando: Jesus, eu não aguento mais, Jesus, me leva, Jesus. E aquele camarada começou a gritar para ele: Jesus não é assim, não, neguinho, volta aqui. E volta, neguinho. Só que naquele instante, chegou dois sujeitos, começou a esfaquear aquele que bateu em neguinho. Esfaqueou até ele cair. Quando ele caiu, ele começou a gritar: neguinho, neguinho, me socorre, neguinho. Aí neguinho voltou e viu ele morrendo. E ele então disse para Negrinho: Jesus, você já achou Jesus, Negrinho? Ele disse: ainda não. Acha para mim também, porque quando sua mãe estava dando aqueles conselhos bonitos, falando, Jesus já estava na placa da parede ouvindo todas as vezes. Eu tenho vontade de ver Jesus também, Negrinho. Por favor, acha para mim. E ali ele morreu. Ali Negrinho saiu dizendo: oh, Jesus, tu levou o papai, levou a mamãe, levou o meu melhor amigo, Jesus. Aquele que tinha apanhado, que tinha sofrido, estava quase vomitando sangue, chamou aquele de melhor amigo. E ele saiu. E eu contei aquilo tudo para aquele homem. Só que Negrinho, irmãos, ele passou numa igreja, perguntou se Jesus estava. Como ele estava todo sujo de sangue, de barro, a pessoa não entendeu. Disse: meu filho, Jesus não é assim não. Vai para casa, cuidado que você está todo sujo. Ele disse: Jesus não é assim não, porque minha mãe falou que Jesus é muito amoroso, ele tem muito amor. E aí, ele saiu dali, quando chegou em outra igreja, perguntou: Jesus está aqui? E a pessoa disse: Jesus está aqui, meu filho, entra, meu filho. E ele entrou, e ele viu Jesus. Ele viu Jesus pessoalmente, ali dentro do jeito que a mãe dele falava. Ele disse: oh, Jesus, como tu és lindo, do jeito que a mamãe falava. Tu és lindo demais, Jesus. Por favor, me leva, pai. Eu não quero mais ficar aqui. Aí sentaram ele no banco da igreja. E ali no banco da igreja, Neguinho morreu sentado, vendo Jesus. Aquele homem ouviu aquilo tudo, eu contar aquilo tudo, toquei mais uns 2 hinos, falei: agora eu vou cantar o último. Ele: não, vai tocar mais. Aí eu toquei mais uns 2 hinos. Aí a última ilustração, estou já encerrando, vou contar a última ilustração, que aquele homem, quando ouviu aquela última ilustração, eu falei para o irmão Ezequiel que isso ia ouvir, ele deu uma palhinha para o irmão Ezequiel. Só que eu falei para ele que essa eu ia contar aqui na sala. Então, formaram um grupo de pessoas aqui para a África. Viva, agora você vai ouvir, tá? Formaram um grupo de pessoas aqui para a África para evangelizar. E eles chegaram lá no país, justamente um país muçulmano. Era um país que não aceitava o evangelho. Eles montaram a tenda e fizeram os convites. E é mais criança do que adulto. E no meio dessas crianças tinha uma garota de 8 anos de idade. Era filha de um muçulmano. Só que quando ele ficou sabendo que aquela menina estava indo para a igreja, e eu contando para aquele homem, ele ficou olhando. A carranca estava feia, ainda não estava aberta. E ele me olhando. Aquele homem ficou sabendo que aquela menina estava lá. E estava passando, você sabe que os irmãos gostam muito de passar filme, estava passando justamente na Semana Santa, nessa semana, estava passando o, o Calvário, passando Jesus sendo crucificado. Aquela menina ficava maravilhada de ver aquela cena ali, que ele chorava e tal, aquela coisa toda. Só que quando ela chegou em casa, irmãos, aquela menina levou uma surra muito grande. O pai falou para ela: olha, Sheila, você sente aqui, for lá de novo, tu vai levar uma maior do que essa. Só que ela não se conteve. Quando foi na hora certa, de novo, no outro dia, aquela menina rodeou a casa e ó, se mandou para lá, para a tenda. Ele deu outra surra maior do que aquela. Quase matou. Se você for lá, eu vou te buscar de lá, vou te bater de lá até chegar aqui. Tu não vai escapar. Você acha que a menina desistiu? Pois era o dia da crucificação, era a última parte do filme. Jesus estava sendo crucificado e ela queria ver aquela última cena. Era o coração dela partido para ver. E ela foi, irmãos. Ela foi. Quando ela está lá assistindo, quem chega na porta? O pai. E pega ela pelos cabelos e saiu arrastando. Os irmãos tentaram por tudo para que ele não fizesse aquilo. E ele saiu arrastando aquela menina até chegar em casa, batendo até chegar em casa. Aquela menina adoeceu
E nunca mais se levantou da cama. A partir daquele momento para frente, ela não levantou mais da cama. Numa certa manhã, ela chamou o pai. Papai, entra aqui. E ele entrou dentro do quarto. Aí ela começou a contar a história do filme. E contou para ele que aquele homem tinha sido morto por amor a cada um de nós. E ela contou para aquele homem, ele está lá sentado, o pai dela ouvindo, ela não levantou mais da cama, estava deitada, já no final da vida dela mesmo. E ele então falou, papai, aquele homem morreu para salvar a mim, o senhor, minha família. Aquele homem chama-se Jesus. É inesquecível a história dele, papai. Ele derramou seu sangue ali na cruz por amor a nós. Ele está ouvindo. De repente ela pega debaixo do travesseiro dela o vestido que ela apanhou, que estava sujo de sangue, dobradinho que ela dobrou, botou debaixo do travesseiro e disse, olha, eu vou deixar um presente para o senhor lembrar de mim. Assim como Jesus também fez, para me lembrar dele, é isso aqui para o senhor lembrar. Eu derramei meu sangue, papai, mas eu derramei por amor a vocês também, porque eu queria ouvir aquilo para salvar vocês. E ela abraçou o pai dela, e deu um abraço. E naquele abraço ela morreu abraçada com o pai. Aquele homem caiu chorando no chão e gritando, Deus dos crentes, por favor, socorra minha filha. E ele então foi lá na tenda chamar o pessoal, porque a filha dele tinha morrido. E os irmãos cuidaram de todo o velório, com tudo aquilo ali. Resumindo, aquele homem se converteu, irmãos. Aquele homem passou a ser crente, então aquela menina foi obrigada a dar a vida para salvar uma família. Quando eu falei tudo isso aí, agora eu falei para ele, vou cantar agora o hino, gostaria que o senhor meditasse na letra desse hino, porque esse hino fala justamente que Deus, não faz de conta que o Valterino está cantando, mas que Deus está falando para você, e cantei então como importante. Quando cantei, olhei para os olhos dele, e eu vi que os olhos dele agora mudou. A carranca caiu. Era justamente o que ele nunca tinha visto, mas a esposa dele chorava quando ela ouvia. Eu quero contar para vocês que ela não sentou perto dele, não. Ela sentou perto de mim, ao lado, do meu lado, junto com os irmãos. A situação era tão crítica, irmãos, que se caísse uma agulha no chão, ouvia-se o barulho da agulha, porque os irmãos estavam no silêncio tamanho. Só que eu fiz algo que aqueles irmãos têm vontade de ser correndo. Dali. Quando eu olhei para aquele homem, que eu vi a carranca cair, veio uma força dentro de mim, que eu não sou corajoso, não. Eu não tenho essa coragem toda, não. Coloquei o dedo na cara dele, levantei e coloquei o dedo na cara daquele homem e disse, olha, no dia que eu vim aqui em Campos Belo, eu não vou para casa de nenhum desses irmãos aqui. Vou vir para a sua casa porque eu vou levar você para a igreja comigo. Quando eu falei isso, aquele homem regalou o olho para mim e disse, olha, ninguém nunca falou isso comigo. Falei, eu estou falando porque Deus tem um plano na sua vida, Deus quer salvar você e por intermédio de você vai ser muita gente que você vai salvar para Jesus. Especialmente a tua família. Aí sentei. Ah, irmãos, eu imagino tanto que aqueles irmãos de vontade de correr naquela hora, porque era uma loucura fazer o que eu tinha feito. Um homem que tinha que matar o pastor de manhã, ia chegar para o poder na mão dele e fazer um convite desse. Aí ele levantou. Quando ele levantou, ele veio direto a mim. E colocou a mão no meu ombro e disse, que dia que você vem? Que dia que você vem? Quando eu olhei, estavam todos os irmãos chorando, inclusive a esposa, como sempre. Eu falei, o mais breve possível. E levantei com os meus irmãos para orar e coloquei a mão no ombro dele. E ele colocou a mão no meu ombro. E eu orei com aquele homem. E aquele homem me levou até o carro e disse, volta o mais rápido possível. Volta o mais rápido possível. E eu demorei de voltar, passei uns 3 meses sem ir lá. Um dia eu estou trabalhando na empresa que eu trabalhava na loja comercial.
Estou carregando o caminhão. Quem bate no meu ombro? Ele, em Brasília. Você está lembrado de mim? Eu falei, não. Você fez uma promessa que ia lá na minha casa e você não foi até hoje. É você? Dou um abraço nele, aquela coisa toda. Estou te esperando. Estou te esperando. Falei, mas eu vou. Então tá bom, estou esperando. Só Deus é maravilhoso de tamanha maneira. Ele era um mestre de obra. Aquele fazendeiro vendeu a fazenda, mas ele deu um presente para a igreja. Ele queria construir uma igreja nova, construiu a igreja mais linda que você possa imaginar. Sabe quem foi que construiu? Foi ele. Aquele homem foi convidado, o irmão fazendeiro convidou ele porque sabia que ele era um dos maus mestres. O cara era poderoso em obra. Foi lá, contratou ele. Ele construiu e a construção fez o tanque batismal e naquele tanque batismal batizou ele e a esposa dele para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Queridos, Amém. aquele homem, Amém. aquele homem, aquele homem, aquele homem é o homem que ganha mais alma em Campo Zero. Olha, eu cantava num grupo chamado Acordes. Eu gravei 3 CDs nesse grupo. E nós teve um congresso, eu fui, eu não sabia que ele estava batizado, agora é o final, tá? Eu não sabia que aquele homem estava batizado. Já tinha batizado. Quando eu cheguei em Campos Velho para nós fazer o congresso, era num ginásio. Tinha mais de 5.000 pessoas no ginásio. Porque o grupo era muito bom. Era o melhor grupo de Brasília. Eu tive o prazer de cantar com eles uns 5 anos. E aí, quando eu estou lá, que a gente chegou em cima do palco, que fomos para cá. Aliás, encontrei a mulher dele e ela me conheceu. Ela disse, irmão Valteni, tu não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê, minha querida? Meu esposo batizou. Meu esposo agora é crente, batizou junto comigo. Irmã, e fui dar um abraço nela. Fiquei muito feliz. Cadê ele? Ele está fazendo almoço para vocês. Está lá no colégio, bem aqui pertinho aqui. Vou mandar chamar ele. E ele vai vir agora mesmo. Quando nós subimos no palco, que cantamos 2 primeiros hinos, que eu fui fazer oração, que era eu que era escolhido para fazer a primeira oração, levanta-se uma mão no meio da multidão e diz, opa, peraí, que eu vou aí, eu preciso subir antes da oração aí. E ele subiu lá em cima, me deu um abraço, me levantou naquele palco e disse, aqui está o homem que desafiou Satanás. E foi lá na minha casa só me buscar para me poder hoje estar nos caminhos de Deus. Aquele dia foi feito um apelo. Mais de 200 pessoas foram para frente e aceitaram a Cristo. Não foi por causa do grupo, não foi por causa da mensagem pregada, não. Foi por causa daquele homem que não precisava de pregar e levava as pessoas para a igreja sem precisar, simplesmente por conhecer ele. Hoje, ele é o cara que mais leva a alma na igreja em Campos Belo. Queridos, esse é meu testemunho e eu sou feliz realmente de participar com vocês. Sabe? Eu estou aqui emocionado porque são coisas, sabe, que faz crescer a minha fé, a minha esperança, sabe? São coisas assim que me deixam. Muitas dessas pessoas que estão no Brasil eu vou encontrar em Canaã, na Canaã Celestial. Eu vou encontrar. Eu tenho pessoas que choravam e dizem assim, eu não vou aceitar a Cristo. E depois ele chora, dizendo assim, eu não pensei que eu estaria aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê a paz. Que Deus abençoe a mês. Tenha uma feliz semana. Queridos, foi muito gostoso estar com vocês. Fico grato. Muito grato pelo irmão Ezequiel, pela irmã Rivanda, por todos vocês, a irmã Edileuza, que eu tenho um carinho muito grande de estar sempre falando com ela. Sempre eu falo com ela, quando budista, querendo saber sobre magistério, o livro dela, aquela coisa toda. Então, para vocês, um abraço apertado mesmo de coração. Que Deus abençoe. E que a esperança nossa é nos encontrarmos um dia, tá? Nós não encontrarmos aqui, vamos encontrar assim na Canaã Celestial, para dar aquele abraço mesmo, verdadeiro. Amém? Tchau. Tchau. Que Deus abençoe. Amém.
Amém. Amém, né? Obrigado, irmão. Amém.